simplesmente craque Neto, mano. São 6 da manhã. Craque Neto e Galvão. Mano, o Craque Neto falou sobre isso ontem. O Galvão falou sobre isso hoje. E vamos ouvir sobre o jogaço da seleção brasileira, mano. Sinceramente, que jogo, que jogo, que jogo. Quero saber a tua opinião nos comentários. Que muita gente tá dizendo que não foi bom o jogo. Mas qual é a tua perspectiva para isso, manos? Há margem de progresso ou não? Espero que você se inscreva no canal, deixe teu like e bora, manos. Bora. Amigo da Bet Nacional, todo mundo curtindo a seleção brasileira e o futebol. Vamos lá. 3 para o Brasil, 0 para o Chile. O jogo teve coisas boas, teve coisas ruins. O saldo final acho que é positivo, mas não com uma apresentação de jogar futebol. É muito bacana a seleção brasileira jogar no Maracanã. Minha última transmissão de seleção brasileira no Maracanã foi contra o Chile, nas eliminatórias em 2022. No meu último ano de Globo, foi 4-0 contra o time dos caras, aqueles caras dos craques. Agora o Brasil jogou contra uma seleção alternativa, com muitos jovens, o técnico era do Sub-20, então 3-0 não quer dizer muita coisa. Mas Mano, para o brasileiro gosta de Ancelotti deve ter sido criticar. melhor do que para qualquer um de nós. Porque ele está buscando conhecer mais os jogadores para formar a base de um time. Imagina, esquece o jogo com a Bolívia, que eu falo no final. Isso é uma encrenca danada na próxima terça-feira. Depois, para aproveitar os amistosos desse ano, espero que assim seja, para na virada do ano já ter uma base, não só uma espinha dorsal, mas uma base de time. E aí ele vai fazendo as mexidas de jogos, ou mexidas necessárias, por contusões, ou qualquer outra coisa. Porque, vejam só, a Argentina está classificada. Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai. Esses 6 já estão na Copa do Mundo. Venezuela tem 18 pontos e Bolívia que estão 17, vão brigar por uma última vaga para repescagem. E o Brasil vai jogar lá no alto da montanha contra a Bolívia. Volto a falar isso daqui a pouquinho. No jogo de hoje, uma coisa curiosa. A Argentina meteu 3-0 no seu adversário jogando em casa. O Uruguai meteu 3-0 no seu adversário. A Colômbia meteu 3-0 no seu adversário. O Brasil meteu 3-0 no seu adversário. Deve ter sido um joguinho meio que assim, não vem que eu não vou, entre Paraguai e Equador, porque com o empate de 0-0, os dois acabaram confirmando a ida para a Copa do Mundo. Então vamos voltar no jogo do Brasil. Começou bem, com velocidade, foi para cima, queria fazer o resultado. O sistema começou muito bem, ele foi para cima, ele partiu. Ancelotti vai ter que ficar muito de olho nele. Ele começou a titular agora e pode estar no time base da seleção brasileira. Mas eu diria que nesse momento, não sei se vocês concordam, também não estou dizendo que seja o certo, mas estou dizendo nesse momento, eu acho que essa espinha dorsal já existe com 6 nomes, com Alisson, Marquinhos, Casimiro, Bruno Guimarães, Rafinha e Vini Júnior. Aí faltam 5 vagas, 2 laterais. Isso não se desculpe, porque pode até ser esses 2, mas não tem nada definido. Um quarto zagueiro, aí a briga vai ser lá na frente. A briga vai ser lá na frente, porque, volto a dizer que o Estevão vai dizer assim, eu fui para cima, eu fiz um golaço de meia bicicleta, eu fiz o que o senhor quis, eu dei velocidade, eu parti pela direita, eu parti pelo meio, eu parti cortando no facão, eu chutei em gol, eu passei, eu dei trabalho para eles. Tudo isso é verdade. Mas, no segundo tempo, o time estava caindo no marasmo ali, aí entrou o Luiz Henrique. Entrou voando. Olha, eu acho que com condições físicas até melhores do que o tempo que ele saiu do Botafogo, onde já jogava muita bola, jogou sempre muita bola por onde andou. Mas entrou voando. 2 bolas dele podiam entrar, foram 2 toques de 2 jogadores, né? Um do Paquetá, outro do Bruno Guimarães, mas ele fez as jogadas, ele botou para cima, ele foi para cima, ele correu. Então esse é outro que o Ancelotti vai ter que ficar de olho. E aí ele vai começando a montar esse time. Acho que esse foi o lado mais positivo. A fotografia tirada
no final do jogo, com todos os jogadores, com toda a comissão técnica, com o Ancelotti no centro, aquilo mostra que todo mundo estava satisfeito com o resultado do jogo, e já existe sim uma espinha dorsal de time, que são esses jogadores que eu acabei de citar. Agora vamos para terça-feira, Bolívia. Antes a gente descia em El Alto, pegava um ônibus da seleção, a gente pegava um carro e descia 500 metros para jogar em La Paz a 3.600 e pouco. Agora o estádio é lá em El Alto, a 4.150. A gente de brincadeira diz que lá o avião não aterrissa, ele estaciona. O que será que o Ancelotti vai fazer? Vai preservar alguém que tem um pouco mais de idade, vai dar chance para a garotada voar, vai jogar com o time mais fechado, botar dois para ter velocidade no contra-ataque, como ele jogava no Real Madrid, pô, tira esses dois, bota os outros dois. O que será que ele vai fazer? Então, volto a dizer, não foi uma grande exibição da seleção brasileira, não foi nenhum espetáculo, mas ganhar de 3-0 é sempre bom. Meu último jogo de seleção brasileira no Maracanã, em 2002, nas eliminatórias, foi exatamente contra o Chile, era o time principal deles, e o Brasil ganhou de 4-0, depois ficou nas quartas de final da Copa do Mundo. Então, quem lucrou mais? O Ancelotti. E vamos ver o que vai acontecer lá em cima do morro. De enfraquecimento muito grande, com outra facilidade. O Luiz Henrique é ótimo, mas a gente não pode achar que começar o jogo contra uma equipe mais fraca, que está toda fechada, é a mesma coisa que participar da parte final, né? Os espaços, os erros, o terceiro gol, mas sobe a marcação, eles erram a saída de bola pateticamente, a bola vai no pé do Luiz Henrique, tabela com o Bruno Guimarães, com toda liberdade, tem corta-luz do Paquetá. Ali o jogo está um jogo muito mais fácil do que na primeira etapa, com o Chile ainda mais inteiro, mais organizado defensivamente. Quantas partidas na história do futebol viram goleadas, aí foi um 3-0, e os gols saem tudo na segunda metade do segundo tempo, quando o adversário mais fraco fica entregue. Aí você hoje tem 5 alterações. Quem pega o Chile é uma carne assada. E aí a carne assada, quando a carne assada fica mais tempo na panela, ela fica mais molinha, vai desfiando. Você nem de faca. Você passa assim o garfo, ela já desfaz. É o Chile no segundo tempo. É a carne assada, saborosa essa carne assada, hein? Prontinho. O Luiz Henrique é ótimo jogador, sem dúvida alguma. Não estou aqui colocando em dúvida a sua qualidade. Vai lá e se destaca muito. Eu só não acho razoável a gente comparar as atuações dentro de um jogo que tem vários jogos dentro dele, que você tem numa determinada situação uma facilidade maior. Então, se começar os jogos é legal ser titular, mas você enfrenta um obstáculo maior diante de si, que é um time ainda organizado, inteiro, descansado, concentrado, e no final do jogo as coisas ficam evidentemente mais fáceis, né? Eu acho que o Brasil tem vários bons jogadores do meio para frente, vários. E o Vinícius não foi convocado, o Rodrigo não estava lá, o Samuel Lino ficou no banco. Postando 3 aqui, posso lembrar, de repente, mais alguns jogadores. Fora a turma toda que jogou hoje. Foram vários jogadores bons. Matheus Cunha foi cortado. Você vai lembrando, tem muito jogador bom. Tem vários jogadores bons do meio para frente, que joga por dentro, que joga pela ponta, pela outra ponta. O material humano é bom. Você pode falar assim, não tem um gênio, não sei o quê, mas tem ótimos jogadores. Dá para montar um time legal. O Brasil pode montar um time legal. No meio campo você não tem gênios, mas tem jogadores que são... Acho que o Brasil tem alguns bons meio-campistas. Jogadores que é um conceito que no Brasil a gente só agora está começando a enxergar. Por exemplo, o time do Flamengo hoje tem meio-campistas. Não tem aquela coisa, o volante que marca, o armador que arma, não. Jogadores que... Como o Tostão fala isso há muito tempo, escreve principalmente. Jogador que desarma e joga, recupera a bola e sabe o que fazer com ela. Você tem várias equipes no futebol europeu há muito tempo formadas basicamente sobre essa estrutura. E você tem hoje uma seleção brasileira com jogadores assim. O Bruno Guimarães é um jogador assim, que fez o último gol da partida, por exemplo. Então, acho que o Ancelotti tem bom material humano, os laterais é a posição mais carente, mas o Brasil tem muitos pontas. Então, se você tiver laterais que formem bem uma linha defensiva, mesmo que não tenha grande poder ofensivo, se ele vai jogar com os pontas, ele vai ter sempre alguém fazendo o corredor. É importante ter um lateral que saiba fazer uma ultrapassagem e tal, mas não vai ser tão fundamental assim se ele puder fazer um preenchimento desses espaços com os jogadores da linha ofensiva, que sabem recompor, que voltam a marcar. Então, acho que o Brasil tem bons zagueiros, tem jogadores experientes. Hoje, o time que começou tinha uma média de 26,8, mesmo com 4 atletas acima dos 30 anos. O goleiro Alisson, o Marquinhos, o Casemiro e o Douglas. Acho que eram esses 4, com mais de 30 anos ou mais.
Então você tinha 4 jogadores com mais de 30 anos e a média não chegava a 27. Porque é um time jovem, e eu não fiz a conta no final. Mas com a entrada dessa turma toda, a média caiu, com certeza. Então você tem ali um material humano legal, um bom conjunto, assim, com possibilidade, acho eu, de fazer aí uma boa Copa do Mundo até lá. Do Ancelotti conseguir montar uma boa equipe. Não acho que o Brasil deva chegar lá como o favorito, acho quase impossível isso. Mas tem não seleções importa, mais mano, maduras, Copa é prontas, Copa. que vão provavelmente chegar lá no estágio também de evolução. Jogadores que se conhecem há mais tempo. Mas acho que o Brasil tem a possibilidade, sim, de montar um bom time. Talvez esse time, se ele for um time muito jovem mesmo, a sua base com muitos jogadores jovens, possa fazer uma boa Copa, não ganhar e possa ser um embrião para outra Copa. Um time realmente forte. Eu acho que tem gente boa e agora um técnico de um outro nível, né? Que evidentemente não dá para comparar com aqueles que o antecederam, com todo respeito a todos os demais aí. É um outro patamar, é um técnico internacional, um cara que os jogadores vão olhar com outro olhar, um respeito. E que vai ser uma atração também na Copa do Mundo, à beira do campo, porque ele não é um técnico de Copa do Mundo, né? Os maiores técnicos do planeta geralmente não estão na Copa do Mundo. O Ancelotti está nessa turma e ele vai à Copa do Mundo. Então achei legal, achei bem satisfatório a forma como o time satisfatória a forma como o time se comportou. Não está no ideal, evidente, tem pouco tempo ainda. E agora, azar de quem não foi titular hoje vai ter que jogar lá em El Alto, né? Esses aí, coitados. Esses aí estão ferrados. Começar o jogo lá a 4.100 de altura vai ser uma experiência nova para o Ancelotti. Acho que o Neymar faz muita falta para a Copa do Mundo. Não é contra o Chile, não. Ah, craque, hoje olhando o futebol do Neymar, né, é indiscutível o que ele já fez, né? A história dele é brilhante, mas hoje tem muitos jogadores à frente dele, hoje jogando, né, no futebol. O Neymar precisa estar bem fisicamente, precisa voltar, né, a jogar futebol para ver se ele consegue de fato voltar à seleção brasileira. Mas hoje, no momento em que vive o Neymar jogando futebol pelo Santos, não tem condições nenhuma de estar vestindo a camisa da seleção. Então, não é, isso é o que eu penso. O Batistinha é mais jovem, você é mais jovem, o Souza é mais jovem que eu. Eu, por exemplo, vocês acham que o Kaká foi um monstro, não foi? O Kaká jogou muita bola. Não foi? O Renato, que os caras falam Renato Pé Murcho, de Morungaba, foi 1 milhão de vezes melhor que ele. Mas eu sei a história. Eu sei que hoje o futebol é diferente. O De Arrascaeta, na década de 80, nem jogava, gente. O Gilberto Costa, que é um dos grandes volantes que eu vi na minha vida, dificilmente era lembrado para a seleção brasileira. Quem jogava era Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, só os finos da bola. Os caras que eram monstros, Jorge Mendonça, Roberto Dinamite era reserva na seleção, e se não fosse o terceiro, hein? O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, sabe quem é? Vocês sabem aí? Vocês aí, molecada? É o Roberto Dinamite. Sabe quem é o segundo? Segundo, Romário. Sabe quem é o terceiro? Edmundo. Sabe quem é o quarto? Fred. Cara, o do Romário é o cara que ganhou uma Copa do Mundo junto com o Bebeto e junto com todos os outros. Dunga, Mauro Silva, monstro. Cara, tinha gente que nem subia no ônibus na década de 80, na década de 70. Hoje o futebol é diferente. Hoje o cara, por exemplo... E outra coisa, teve gente que ganhou a Copa do Mundo, mas não fez um gol. Não foi uma vez titular. E tem nome pra caramba, os caras pagam pau. Eu não pago pau. Não pago pau pra esse tipo de gente. Entendeu? Então hoje, por exemplo, o futebol, que a molecada vê, que vocês mais jovens vê, e que é natural, porque a gente vai ficando velho... Então, você vai lá, mas Falcão ganhou a Copa do Mundo? Não. Nenhum volante que ganhou a Copa do Mundo dessa geração é melhor que o Falcão. Tá doido. É melhor que o Cerezo. É melhor que o Zico. O Zico É melhor que o Sócrates. Mas tudo bem, já foi, já deu. Qual que é a geração hoje? Bruno Guimarães, que é bom de bola. Casimiro, que é um monstro. Exatamente. É um monstro de jogador. Martinelli, quando que fez gol? Quando que o Martinelli foi protagonista? Quando que o João Pedro foi protagonista? A não ser no Mundial agora um pouquinho. Quando que o Estevão foi? Mas é um futuro. Sim. Mas esse futuro é um futuro que a gente pode entender que na próxima Copa do Mundo, em 2030, esses meninos vão estar lá? Não sei, sabe por quê? Porque eu não sei quem vai ser o presidente da CBF. Mano, o vídeo foi longo, né? Mas é impressionante. Como o Brasil venceu e ainda tem pessoas insatisfeitas e com inveja. Mas não é minha seleção nem na Copa do Mundo vai. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva no canal para mais, até o próximo e fui.